Foca aqui em mim, que é o seguinte que eu vou falar pra vocês. Parcele, igual Casas Bahia, os seus honorários pro seu cliente, mas não dê desconto à toa para o seu cliente. A não ser que seja muito vantajoso para você, digamos, que você passe uma proposta para o seu cliente, e eu já não faço assim, eu vou adiantar para vocês o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, na minha proposta de honorários, eu sempre passo pro meu cliente o seguinte: por exemplo, esse serviço vai ser no valor de R$10.000 de honorários Prolabore, podendo ser dividido de acordo com o que for ajustado ou a critério mediante negociação entre as partes. Porque eu passo a proposta, obviamente, que para um serviço de Prolabore de R$10.000 eu faço um contrato de honorários também. Eu não fecho um serviço só com a proposta de honorários. Quando é uma consultoria jurídica, eu fecho através de uma proposta de honorários. Às vezes, um parecer jurídico eu fecho através de uma proposta, porque a proposta é assinada dentro daquele prazo, tendo aqueles requisitos, tudo tem a validade de um contrato, certo? Mas, quando é só o contrato, quando é uma demanda com valor alto, tem que ter o contrato de honorários. Então, eu coloco ali o valor e coloco que ele pode ser parcelado. Por quê? O valor é 10 mil. É 10 mil. Eu posso dividir para você em 10 vezes de R$1.000, em 20 vezes de R$500 se você quiser. Mas o valor é R$10.000. E aí a gente quer trazer para vocês também, obviamente, algumas dicas. E aí o que eu ia dizer? Quando eu digo a depender de cada caso, porque já aconteceu comigo até na negociação com o cliente, daquele valor de Prolabore, eu não reduzir o valor, mas ele me fazer uma proposta, por exemplo, de um pagamento à vista de um valor muito mais alto, de um valor imediato que ele ia receber, por exemplo. Eu já falei pra vocês que eu costumo cobrar 20 e 30% de valor inicial, né, pra iniciar. Então, a primeira parcela que eu cobro é entre 20 e 30% do valor dos honorários totais. Eu, Gabi, cobrava 50%, né? 50%, nunca cobrei menos que 50% de primeiro pagamento de entrada. Entre 20 e 30% do valor dos honorários e o restante eu parcelo pra ele a critério dele. Então, eu tava ali naquela negociação, falei, ó, é o seguinte, 20 e 30%, então vamos lá, um honorário de R$10.000, ele vai me pagar R$2.000 de Prolabore, né? E o restante, os 8 mil, ele vai dividir aí em 8 vezes de R$1.000. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte: Gabriela, tá bom, eu vou pensar aqui o que eu faço, não sei o que. Daqui a pouco ele voltou pra mim, digamos que uns 15 dias depois, ele, Gabriela, arrumei um dinheiro pra fechar. E você sabe que é um cliente que tá quebrado, né? Então, porque obviamente ele vai trazer as demandas pra você, às vezes você sabe que ele tem dinheiro que tá imobilizado, às vezes quando a gente fala de imóvel, o cliente tem imóvel, mas ele não tem dinheiro na conta, né? É muito comum quando a gente tá falando de imobiliário isso. E aí o cliente fala assim: Gabriela, consegui um dinheiro agora, mas eu não consegui os 10. Eu consegui 8, mas eu te pago agora. E aí, o que eu fazia? Eu falava, então vamos fazer o seguinte, a gente faz nos 8, só que no final você me paga o restante, por exemplo, entendeu? Então, aí você pode fazer com o seu cliente alguma questão que fique mais viável. Então, eu alterava, óbvio, eu não tava dando um desconto pra ele ali naquilo, certo? Eu atrelava um valor relacionado, um percentual ao final, e isso é o que faz com que a gente vai ter esse feeling, vocês vão ter esse feeling no tete a tete, certo? É óbvio que quanto maior o valor do serviço, menor, digamos assim, vai ser o valor da entrada. Hoje, aqui no escritório, eu já fechei contrato de 6 dígitos, né? E com clientes. Então, assim, de repente você vai fechar um contrato de 6 dígitos. E aí, por isso que eu digo que vocês precisam ter atenção aos critérios. Você vai fechar um contrato de R$100.000 com o seu cliente. Você vai cobrar, dependendo do caso, 50 mil de entrada. E você, na verdade, não tem isso tudo. Não precisa disso tudo, você não vai gastar isso tudo, esse tempo todo para fazer isso de início. Talvez não precise, não seja necessário. Para ter uma margem melhor de negociação com o cliente, você ajusta aquilo ali. Já se é um valor menor, é um serviço que você vai gastar muito tempo para resolver a demanda do seu cliente logo de início, você aumenta o percentual ali no momento de entrada, certo? Então, cada profissional cobra de um jeito, mas cada profissional cobra de um jeito baseado no seu tipo de cliente, no tipo de contrato que ele vai prestar, na quantidade de tempo que ele vai demandar para atuar ali naquele caso, especialmente porque quando a gente fala do extrajudicial, o primeiro mês é o mês que você mais trabalha, né? Porque você tem que realmente diligenciar tudo, pegar documento, ir em cartório, conversar com as pessoas, enfim. Então, aqui são algumas dicas disso daí para vocês.